Bem-vindo ao Guia Prático para se tornar um arquiteto de software. Eu sou o professor Vitor e nós vamos para a nossa primeira aula, a nossa aula de introdução. Para começarmos, é necessário ter o entendimento do que de fato é um software. O que seria um software? Software é um conjunto de instruções, dados ou programas que são organizados para operar dentro de um computador e realizar tarefas específicas. Quando nós temos um dispositivo, um hardware, um computador, por exemplo, ele é a parte física, diferente do software, que é apenas a parte lógica. Existem diversos tipos de softwares com diversos tipos de finalidades diferentes. Existem softwares que são de sistemas, como por exemplo um sistema operacional, um Windows, um Mac, um Linux, e ferramentas essenciais que servem para controlar o funcionamento do hardware, por exemplo, a BIOS e os drivers dentro de um computador. Existe software de aplicação ou software de aplicativo. São os programas utilizados por um usuário no dia a dia para realizar tarefas específicas. Exemplo, um Microsoft Word, um navegador Google Chrome, algum jogo, aplicativos de edição ou até mesmo aplicativos de reprodução de vídeo como esse que você está me ouvindo e assistindo exatamente agora. Existem softwares que são softwares para desenvolvimento. O que seria isso? São as IDEs, as interfaces de desenvolvimento. São softwares específicos voltados para programadores, em que o programador vai ter, através deste software, a oportunidade de construir novos programas. Por exemplo, editores de texto como Visual Studio Code, compiladores e depuradores são esse tipo de software para desenvolvimento. E o último, mais popular de todos, são os softwares embutidos. O que seriam softwares embutidos? São softwares projetados para aparelhos específicos, como por exemplo um ar-condicionado. Dentro da placa de controle dele tem um software ali de operação para receber as entradas que vêm do controle remoto e assim alterar então o funcionamento, por exemplo, aumentar ou diminuir a temperatura. Neste caso específico, ele está fazendo um controle diretamente naquele maquinário, naquele hardware. Por isso ele é chamado de sistema embutido. Diferente de um software que pode estar recebendo constante atualização, um programa de computador, então cria-se um patch de versionamento, esses embutidos, uma vez que o programa foi gravado na placa, não é possível mais fazer alteração. Entretanto, atualmente no mercado, temos visto certos dispositivos que utilizam conexão com a internet, os dispositivos da indústria 4.0, da indústria de IoT, ou seja, internet das coisas, e estes sim conseguem fazer alteração do software uma vez que esteja do sistema embarcado. Entretanto, a nível de controle de hardware, ou seja, de controle do aparelho, no caso no nosso aparelho de ar-condicionado, como um exemplo, neste caso, o programa de controle não é possível fazer alteração, um update dele, sendo necessário a troca do componente eletrônico em que está gravado a codificação do programa embutido. Categorias de software. Quais tipos de categorias nós temos? Temos os softwares que são considerados livres, ou seja, os softwares de código aberto, uso permitido e modificação, redistribuição irrestrita. O mais popular de todos é o sistema operacional Linux. Trata-se de um software de código aberto, um código livre. Existe o software de proprietário, ou seja, ele é de uso restrito e controlado pelo detentor dos direitos dele. Por exemplo, o pacote Office da Microsoft. Existe o software chamado shareware, que é de distribuição gratuita, mas com restrições limitadas, ou seja, por um período de avaliação. Alguns sistemas
de edição de foto, alguns programas de edição de foto, por exemplo, tem um período que você pode utilizar o software de maneira gratuita. Dentro dessa categoria também temos alguns softwares que você tem certas funções gratuitas, e para ter o controle total e habilitação total de todas as funções, aí no caso ele se torna pago, é necessário pagar uma licença. E a última categoria que nós temos dentro de software são os softwares gratuitos, os freewares. São gratuitos para o uso, mas geralmente seus códigos não são abertos, ou seja, código fechado. Não é possível uma pessoa baixar o código daquele programa e fazer alterações. Talvez o mais famoso dessa categoria, popularmente, seja o Adobe Acrobat Reader. Seja uma calculadora simples, lógica, dentro de um programa, seja um sistema corporativo de uma empresa que integra diversas funcionalidades, bancos de dados, interfaces, seja uma complexa rede neural para programação de uma inteligência artificial, existe uma figura central neste processo de desenvolvimento de software, e essa figura é o arquiteto de software. Ele é o maestro que rege a orquestra de desenvolvimento, ou seja, ele é quem vai decidir como que o software vai ser projetado, quais são as suas funcionalidades, aquilo que o software de fato vai fazer ou não. Mas afinal, o que faz um arquiteto de software? A sua função vai muito além do que escrever linhas de código. O arquiteto de software ele vai atuar como um verdadeiro visionário, um estrategista e um líder técnico, assumindo diversas responsabilidades críticas para o sucesso do projeto. Quando se fala deste projeto, é o projeto do desenvolvimento do software, seja ele qual for o seu tipo ou categoria, como vimos anteriormente. O primeiro passo que um arquiteto tende a fazer é definir o tipo de arquitetura, traçando um mapa de um sistema ou da aplicação. Ele vai definir a estrutura fundamental, os componentes, as interações, as tecnologias envolvidas que devem ser aplicadas. Como se fosse um arquiteto construindo uma casa, elaborando o layout dos cômodos, assim também como as estruturas, o arquiteto de software vai ter um papel semelhante, definindo muito bem quais são os padrões e práticas a serem adotadas dentro do processo de desenvolvimento, assim também como definir como vai ser a execução do software, qual a sua aplicação, quais serão a sua confiabilidade, escalabilidade, facilidade de manutenção. Esse papel é extremamente crucial e de suma importância. O arquiteto de software também, ele atua liderando a equipe de desenvolvimento. Ele tende a manter todos os desenvolvedores em comum harmonia, juntos em comunicação. Dentro deste contexto, existem vários tipos de metodologias de trabalho aplicados no mundo do desenvolvimento de software. As mais famosas acabam sendo o XP, o Scrum, Cascata, entre outras. O arquiteto de software constantemente é desafiado a identificar soluções práticas para problemas complexos. Não existe solução fácil dentro deste contexto. É necessário verificar todas as variáveis envolvidas, todos os sistemas, todas as possibilidades e principalmente gerenciar os riscos, sejam esses riscos de financeiros, de prazo ou até mesmo de escalabilidade do projeto. Quando se fala de escalabilidade, vem o último ponto,
de suma importância para um arquiteto de software. Ele deve ter uma visão de longo prazo, ou seja, ele deve estar sempre pensando no futuro, vendo a possibilidade da sustentação daquele software, daquela aplicação a longo prazo, assim também como mediante uma necessidade de adaptação, conseguir fazer com que esse software seja usual por um longo período de tempo. É de suma importância ter essa visão como um todo. Destaco também que em determinadas situações o arquiteto de software deve fazer uma integração entre o novo com o antigo, conectando esses dois mundos. Casos assim são os casos de migração e integração de sistemas. Para esses casos é necessário ter uma estratégia muito bem definida, tanto para integrar sistemas quanto para fazer a migração. Ambos os casos nós veremos mais para frente ao longo do nosso curso quais são as melhores ferramentas e maneiras de realizar a arquitetura tanto de integração quanto de migração. Espero que você tenha gostado desta aula introdutória e na próxima aula veremos o ciclo de vida de desenvolvimento de software. Um agradecimento a todos os nossos alunos em nome da Ideia Integrated Solutions.